Traiano, nobres colegas e colegas que acompanham a gente pela sessão, público que assiste a gente pelas redes sociais, pela TV Assembleia. Eu assumi ontem a liderança da oposição aqui na casa e, por conta da audiência pública sobre a saúde, um tema relevante, acabei não fazendo o pronunciamento que eu queria. Eu estou usando esse espaço aqui hoje para fazê-lo. Primeiro eu quero saudar o deputado Lemos, deputado que me antecedia na condução da liderança da oposição, parabenizá-lo pelo trabalho que desenvolveu e dizer que pretendemos avançar aqui na oposição nas tratativas das coisas importantes para o povo paranaense. Como colocado por mim algumas vezes, a oposição tem um papel importante na vida da democracia e principalmente de um parlamento. A oposição precisa ser construída de forma crítica, mas principalmente de forma construtiva. A atribuição primeira e mais importante do parlamento é ser espaço de debate de temas da sociedade e fiscalização do poder executivo. O parlamento é um espaço de debate político. Por isso, aquela argumentação, cuidado, não vamos politizar o assunto, todo o assunto no parlamento precisa ser politizado. Primeiro, porque aqui é uma casa política, e a política e os votos dos deputados que dão-se aos projetos das Assembleias Legislativas, que fazem o Paraná avançar ou até regredir, que faz o Estado ser melhor ou pior, uma economia mais fácil, melhor, mais forte ou mais fraca, com políticas sociais robustas, com a população satisfeita ou insatisfeita. O voto dos parlamentares aqui nessa casa tem consequências reais na vida da população. Quando a gente clica aqui no botão verde sim, ou no outro botãozinho não, ou na abstenção, a gente está modificando a vida de alguém, seja por um bom motivo, ou por uma boa intenção, ou às vezes por questões de ideologia e etc. Todo voto aqui dentro tem interferência. E toda interferência precisa ser auferida, medida e objeto de feedback, objeto de sempre avaliação do que está acontecendo. Às vezes, muitas pessoas não conseguem enxergar e muitas pessoas não discutem isso, a importância que tem o poder legislativo, a grandeza desse poder que faz as leis, que as leis norteiam uma sociedade. O poder legislativo não pode se apequenar e muitas vezes, aliás, todas as vezes, nunca pode ser subordinado ao governo. É um poder independente. Tem aqui os vereadores que acompanham a sessão hoje com a gente. Tem aqui o meu amigo Hélio, vereador de Iguaraçu. Hoje, por exemplo, Hélio, vai ser votado aqui um empréstimo para a construção da rodovia, da duplicação da rodovia de Maringá a Iguaraçu. Um tema que não é do governo, um tema que é do povo paranaense, não é da oposição. E essa distinção, esse entendimento precisa sempre ser feito. A oposição assume naturalmente a essência do parlamento, que é olhar com criticidade às ações do governo do Estado. Por isso, toda vez que ela é feita de forma construtiva, ela tem êxito. Existem modelos de oposição, oposição construtiva e oposição destrutiva. Lembramos, num passado recente, a oposição destrutiva que teve, capitaneada pelo Eduardo Cunha, a democracia do país e um golpe à primeira mulher eleita presidente. Um canalha que usou do parlamento para transformar o país, ajudar com outros, fazer o que foi feito outro. Nasceu dentro de um parlamento. Então a importância da gente saber diferenciar as coisas. Oposição não significa inimigo, muito pelo contrário. Oposição significa estar oposto a algo e olhar isso sobre um outro prisma que não seja o do governo. Porque muitas vezes, todos que governaram e todos que fazem parte de um governo se sentem mais confortáveis pela situação colocada. Qualquer governo, seja ele de esquerda, de direita, conservador ou progressista,
precisa de crítica, sob o risco de fazer uma gestão que se volta apenas para si, sem ouvir, sem dialogar, sem pensar e apenas com foco, às vezes, eleitoral. Por isso, nos últimos anos, a oposição tem desempenhado aqui nessa casa um papel importante em defesa de empresas estatais, a favor da população e não administrada com focos apenas nos acionistas. Aqui, a oposição tem defendido de forma irrestrita os servidores e o serviço público, ou melhor, a função que é a importância e como é a essência do serviço público para fazer o Estado funcionar. O papel fundamental desenvolvido pela oposição é sempre oferecer um contraponto, deputado Tercílio, para que seja olhado de uma outra forma. E às vezes, como a oposição se coloca, se constrói esse desenho, a gente tem pontos que conseguem enriquecer o debate. Não se trata apenas de ser oposição. Trata, sim, na verdade, de amar o Paraná, de defender o Paraná e de pensar como construir um Estado melhor e mais robusto. E hoje, dentro do atual governo do Estado, os pontos que a gente tem colocado e enfatizado, todos eles pela oposição, são pontos que a sociedade demanda. Quando falamos da saúde, elencamos alguns informes sobre a saúde, é o clamor das ruas. Quando falamos do pedágio e de todo o seu histórico nocivo que foi e prejudicial ao povo paranaense, foi confirmado nas audiências públicas. Quando falamos do exagero, do peso da mão na cobrança da tarifa da Sanepar, do aumento de 36% na tarifa de água nos 3 últimos anos, é o que o povo fala, é o que o povo sente no bolso e na pele. Quando vemos a Copel preferir repartir mais do que o mínimo percentual legal de lucros para os seus acionistas, é o que o povo pensa em pagar uma energia cara. Não é só o povo, são as empresas, são as indústrias e também os outros setores que consomem bastante energia. Portanto, hoje, como líder da oposição, que tem aqui vários companheiros e companheiras que acompanham essa oposição, venho colocar à disposição para fazermos um debate sobre o Estado, sobre os números do Estado, sobre o que vimos falando por muito tempo. Não é complacente com a dignidade do povo paranaense renunciarmos 17 bilhões de recursos do Estado do Paraná em detrimento de algumas grandes empresas, sabe lá quais. Aumentou-se de 11 para 17. Renúncia significa, de cara, arrancar dinheiro que ia ser investido em política pública para o cidadão lá na ponta, para bancar alguns gostos de granfinos e de gente que participa de uma elite privilegiada. Às vezes, financiamos de forma indireta o jatinho, o iate e outras coisas mais. Mas claro que tem setores que precisam dessa renúncia para ser competitivos e gerarem emprego no Paraná. Mas aqui hoje não posso afirmar isso, porque sequer transparente é a lista dos beneficiários das renúncias fiscais acometidas pelo Paraná nos últimos tempos. Por isso, a oposição vai estar colocando aqui em breve um projeto de lei para pautar os benefícios, as condições dos benefícios fiscais que essas pessoas poderão receber e o quanto elas precisam e necessitam ser transparentes para o bem da sociedade. Porque isso levanta muita suspeita. Suspeitas desde favorecimentos impróprios ou até alguns benefícios para alguns mais próximos. Não estou afirmando que isso ocorre no Estado. Estou colocando que o formato não transparente de hoje faz tudo isso. 17 bilhões é muita coisa e poderia melhorar a vida de muita gente. Deputado Arilson, para concluir.
num simples exemplo, 17 bilhões, repassado para os municípios, faria muita diferença para muita obra em 399 municípios, principalmente nas cidades pequenas. Aliás, o Paraná é composto por várias cidades pequenas. Eu sou filho de uma cidade pequena, de Orizona, hoje moro em Apucarana. Estou vendo aqui o Manuel e o Oswaldo, que são lá da minha cidade. E sei o quanto poucos reais investidos na cidade mudam a vida. Então, precisa fazer um rearranjo. E o governo precisa fazer uma reanálise do que está sendo feito com o dinheiro do povo paranaense. 17 bilhões é 5 bilhões o orçamento da saúde, ou seja, 3 vezes mais o orçamento da saúde. 17 bilhões é o aumento do servidor que está na barraquinha ali fora esperando, muitas vezes. Precisamos refazer as contas, governador.